Olá pessoal, temos hoje uma questão de dissertação de opinião, para a Universidade Federal do Paraná. Uma questão que caiu no vestibular de 2012 e que fala sobre o quê? Fala sobre violência interna do ser humano, ligado a esportes, ligado a manifestações populares ligadas ao esporte, principalmente ao quê? Ao futebol, lógico. Brasil sem futebol não é Brasil. Vamos lá! Temos primeiro, para a gente basear, fazer bem essa questão, a gente tem que saber a parte técnica, a parte importante para um texto de opinião na Universidade Federal do Paraná. Primeira coisa que você tem que fazer, aluno dinâmico, expressar uma opinião, deixá-la clara no texto, bem diferente do que você faz num texto de opinião, de dissertação no Enem, que você faz toda a parte de descrição, depois justifica seu posicionamento, cada coisa em seu parágrafo. Na Federal é diferente, você tem um texto de 8 a 10 linhas, de 10 a 12, então você precisa fazer essa expressão de opinião e a justificativa do seu posicionamento como em um parágrafo só. Então a primeira coisa, expressar a opinião, deixando claro no texto. Depois, justificar o seu posicionamento, a sua opinião. Não é necessário haver introdução, desenvolvimento e conclusão. Você até pode fazer, mas fica um pouco difícil, fica um pouco sem base você fazer isso em 8 a 10 linhas. Não se preocupe com isso, aluno dinâmico. Produzir o texto em 2 parágrafos. Como que a gente faz isso? A gente divide o primeiro parágrafo para descrever sobre o tema, apresentar para o leitor e depois opinar. Já no segundo parágrafo, apresentaremos os argumentos para a defesa do seu ponto de vista, utilizando o texto base ou exemplificando com fatos extra. O texto base não é tão importante neste texto de opinião para a Universidade Federal do Paraná, mas lógico, uma boa exemplificação com certeza dará uma nota maior para você no seu posicionamento, na parte da sua argumentação. Vamos para a questão que está na apostila 2, que caiu na Universidade Federal do Paraná no ano de 2012, tá? Dê uma pausada, dê um pause agora no seu vídeo e dê uma lida com muita atenção nos 2 textos. Vamos para a análise agora da questão. Textos de apoio. No texto 1, temos o quê? O relato do historiador romano Tácito de um incidente ocorrido em 59 d.C., que fala sobre o quê? Sobre a matança entre os colonos de Nucéria e Pompeia durante um combate de gladiadores oferecido por Livônio Régulo. No texto 2, temos lá o grande Nelson Rodrigues, sempre utilizado pela Universidade Federal do Paraná. Temos lá o texto Nós, os Mortais. Nelson Rodrigues, um dos grandes produtores, um dos grandes escritores de teatro do Brasil, também tem uma vasta coletânea sobre críticas de futebol, sobre partidas de futebol, e temos lá agora uma crítica que ele fez, Nós, os Mortais. Neste texto, Nelson Rodrigues aborda a violência como uma condição humana. Temos 2 frases no texto que deixam isso bem evidenciado. Primeiro, quando Nelson Rodrigues diz: sempre que vejo 2 times baixarem o pau, concluo, de mim para mim, eis o homem. Depois temos lá, o homem sempre foi assim, desde o paraíso e antes do paraíso. Em uma parte do texto, Nelson Rodrigues nos mostra que a atitude do ser humano depende da posição que ocupa em determinado momento. Tem uma frase dele que mostra bem esta parte, quando ele diz: se a multidão estivesse no lugar do jogador, faria a mesma coisa. E se o jogador estivesse no lugar da multidão, vaiaria do mesmo jeito. Aí, Nelson Rodrigues mostra mais uma vez a violência como condição humana. Nesse texto temos também Nelson Rodrigues mostrando para nós o quê? A violência como um ato normal. É quando ele diz: eu me espantaria sim, se ao ser agredida, a vítima retribuísse com um beijo na testa.
E para finalizar o texto de Nelson Rodrigues, ele mostra o erro e a corrupção também como uma condição humana, não só a violência como condição humana, mas o erro e a corrupção também. É na frase que ele diz: mas me pergunto, por que cargas d'água só o juiz há de ser o incorrupto, o infalível, se nada disso pertence à condição humana? Temos esses dois textos para mostrar a violência como condição humana em épocas completamente diferentes. Vamos ver, aluno dinâmico, o que nós poderíamos utilizar como base argumentativa, como exemplificação num texto desse. Começaremos, lógico, fazendo análise do nosso enunciado. Casos de violência no esporte e brigas entre torcidas, como os relatados no texto 1 e 2, são notícias recorrentes na atualidade. Diante dessas ocorrências, você concorda com a opinião de Nelson Rodrigues? Apresente seu ponto de vista em um texto atendendo às seguintes recomendações. 1. Mencionar fatos atuais. 2. Apresentar argumentos para sustentar sua opinião. E 3. Ter de 8 a 10 linhas. A sua análise tem que ser feita em cima do texto de Nelson Rodrigues, utilizando sim o texto 1 também como base de comparação. Vamos ver algumas coisas que a gente pode citar para mencionar os fatos atuais. Vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer o quê? Responder a pergunta posicionando usando os exemplos de hoje em dia. O primeiro que a gente pode lembrar, sim, é na Olimpíada de 2016, aquela discussão entre Neymar e a torcida no ouro olímpico. É uma opinião a favor, que vai junto com o que Nelson Rodrigues estava mostrando. Tá bom, pessoal? Podemos também citar uma opinião contrária para aquele que não concorda com o que o Nelson Rodrigues falou e tem que apresentar sim uma argumentação. Você pode ir contra o texto de apoio sim, porém tem que ter uma boa base argumentativa para isso. Isso a gente pode citar o que aconteceu em fevereiro de 2017. A União Atletiba, União de Atlético e Coritiba contra a Rede Globo de televisão no clássico transmitido na internet. Essas duas bases argumentativas, pessoal, pode ser uma boa base de exemplificação, uma a favor e outra contra, para o seu texto. Valeu, pessoal!